O que é o tal do DPO? Ele vai explicar aqui pra gente o que é esse detalhe. E outra coisa, o que o provedor de internet precisa fazer para se adequar à LGPD? E ele também vai responder o seguinte: qual é o processo de implantação? É complexo? É simples? Precisa de engenharia? Precisa de jurídico? Precisa de advogado? Precisa de técnico? Enfim, o que é que o provedor de internet precisa fazer para se adequar na LGPD? Vai lá, Breno. Vamos lá. O que é o DPO? Né? É de comer ou de passar no cabelo, né? É engoto em comprimido. Vamos lá. O DPO é uma expressão americanizada para encarregado de tratamento de dados. O artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, eles vão ter que ter, de maneira permanente, um indivíduo que ele vai fazer a interlocução entre os titulares de dados, entre a ANPD, e ele vai ter uma visão geral e acompanhar a gestão de políticas de segurança e de políticas de proteção de dados na organização. Esse indivíduo, ele pode ser pessoa física, ele pode ser o chamado encarregado de dados in-house, que ele é de dentro da empresa, e ele pode ser também externo, né? É o que se fala de DPO as a Service. Ele é uma empresa, pode ser inclusive pessoa jurídica, que faz esse serviço. E aí tem uma série de obrigações junto a essa obrigação principal, que é, por exemplo, o encarregado o controlador de dados pessoais, ele tem que no site dele indicar quem é o encarregado de tratamento de dados. Porque o titular de dados ou a ANPD, ele vai se dirigir, não é ao controlador de dados. Por lei, ele vai se dirigir ao encarregado. Ou seja, essa pessoa tem que ser uma pessoa qualificada. Tem que ser uma pessoa que não entenda somente da lei. Porque você não... Tem que ter muito cuidado. A gente até vai falar uma brincadeira, que é chamado do DPO Nissi Miojo. Uhum. Em 3 minutos você faz ali um DPO, tem custo de DPO. Já me perguntaram... Uma empresa de capacitação me perguntou se eu dava custo de DPO. Eu disse, não dou nem vou dar, porque não existe custo de DPO. Não existe uma receita mágica. Não existe uma receita mágica para isso. O que existe é muito estudo, é muito investimento. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso e cada operação é um caso. Você tem que entender que um encarregado de tratamento de dados de uma operação de ISP, ele tem uma visão, uma expertise. E um encarregado de tratamento de dados de um hospital é outro. Então a gente vai ter uma especialização dentro da especialização. Então eu faço aqui, deixo um alerta que os provedores de conexão e os controladores de uma maneira geral têm que ter muito cuidado com essa fórmula mágica, né? Que algumas empresas, né, ou por ignorância ou por má fé, estão dizendo, olha, eu boto sua empresa aqui numa máquina e do outro lado você sai todo adequado. Isso não existe. Eu acho que esse é o lado ruim da tecnologia. Eu pego muito isso também, do pessoal às vezes me procura para fazer projetos e consultorias e acha que se a gente apertar um botão, de repente está tudo feito e preparado. Né? Não é. Tem que ter o trabalho. O trabalho, para ser bem feito, ele tem que ser construído de fato. Né? Olha, eu não vou dizer que a implementação de um projeto é uma coisa artesanal, mas ela é uma coisa tão delicada que a gente costuma dizer que apesar de que esse é um serviço que transita e depende muito de aparato tecnológico e informacional, ele é um serviço que ele tem uma componente humana, eu estou falando de soft skills aqui, saber falar, saber negociar, muito grande, porque você vai sentar aqui com um chefe de equipe ou com um chefe de setor e você vai sabatinar ele com perguntas que vai nas entranhas da empresa. Você tem que entender a empresa para poder fazer a proteção de dados dela. Mais ou menos isso. Exatamente. Você tem que entender você tem que saber os processos dele. Você tem que entender a empresa, você tem que ter conhecimento de segurança de informação, você tem que ter conhecimento de gestão de projetos, você tem que ter um handicap de inteligência emocional muito grande. Porque você vai fazer uma entrevista com um colaborador, pode ser que você faça, numa sexta-feira, 4 da tarde. Que o cara está achando que ele está sendo investigado para preparar uma demissão dele. Entendeu? Sim. Então você tem que ter muito feeling, muito tato para poder fazer isso. Né?
E o provedor de internet, como é o processo de implantação, já que eu sei que você já está trabalhando em várias empresas, Sim. empresas que inclusive eu atuo junto com você, só que no setor de engenharia e você no setor jurídico, como é que acontece na prática a implantação e a preparação do provedor de internet para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Alan, o projeto de implantação, o programa de implantação de política de segurança da informação e política de proteção de dados pessoais, ele é um processo muito complexo. Se eu abordar uma empresa hoje e fizer um pré-assessment, que é um raio-x ali da empresa, aí eu faço um orçamento e aí eu começo o trabalho, e essa empresa não tiver os seus processos internos bem definidos. Então já tem um trabalho antes, criar os processos. Sim, setores, organograma, carga e função bem definida. Carga e função, fluxos de trabalho. Fluxo de trabalho. Manualização de processos, POPs, né, procedimentos operacionais padrão. Se ele não tiver isso, o meu trabalho para. Eu não posso avançar, porque eu vou estar cometendo um suicídio, para mim e para ele. Como é que você vai segmentar os dados do RH, do financeiro, se o RH ou o financeiro não existe? Né? Mais ou menos isso? Exatamente. Para o pessoal entender realmente, não dá, né? Como é que eu vou acompanhar um processo se o processo não existe? Como é que eu vou olhar por onde os dados estão fluindo se não existe? É como você querer, eu vou injetar água na tubulação de uma casa e a casa não tem tubulação? Exemplo. Por onde é que esses dados estão correndo se eles não sabem? Sim. Então para ali, tem sim. que implementar. Eu tenho 2 clientes que já fecharam o contrato comigo que eu disse, não, você vai implementar. Eu vou gastar mais, você vai investir mais. Né? Então, isso é a primeira coisa, ela tem que ter um mínimo de organização. Uma empresa que está minimamente organizada, que tem em média aí de 100 a 150 colaboradores, se não houver nenhuma intercorrência, a gente vai levar pelo menos, na melhor das hipóteses, 4 a 5 meses para implantar um projeto. Andando rápido. Né? Ou seja, com dedicação. Com dedicação, com colaboração, e aí tem que ter uma participação do board da empresa, né? Da direção da empresa, empoderando a consultoria, autorizando a consultoria a entrar na intimidade da empresa. A gente vai ter que ter um bom suporte de TI e a gente vai ter que ter um bom suporte de governança. Ou seja, é algo muito complexo. O artigo 46 fala isso de maneira muito explícita, que as empresas têm que adotar medidas gerenciais e tecnológicas para desenvolver o projeto de privacidade. É essencial. Muito bom. É muito complexo. Assim, eu faço questão de frisar isso para que vocês não caiam no conto da praticidade. Mala direta que você recebe e diz, olha, eu implanto o seu projeto em 40 horas. É impossível. Tem que ter cuidado. E vai surgir tanto profissional assim, né? Tem que alertar o pessoal. Né? Eu costumo dizer que o oceano azul, para quem trabalha com isso, o boom do nosso serviço não vai ser agora na implantação. Vai ser quando a NPD vier tratorizando todo mundo que tiver errado. Começar a exigir, realmente. E esse indivíduo que achava que estava adequado vai procurar o profissional, a empresa que vendeu aquilo ali, cobrando, ou você ajeita isso aqui, ou eu vou lhe colocar no pau. E ele não vai conseguir, e aí eles vão procurar os profissionais qualificados. Vai ter que pagar 2 vezes pelo serviço. Vai ter que pagar 2 vezes. Isso acontece. E o custo do reparo é muito maior que o custo da prevenção. É porque você tem que desfazer e fazer de novo. Então são 2 trabalhos. Sem dúvida. Dá trabalho. Sem dúvida. E ainda tem uns vícios que também é difícil de destruir, né? Faz parte de um processo de mudança de cultura. Sim. Né? Tanto é que uma das fases obrigatórias são as palestras de sensibilização. Se você não tiver a palestra de sensibilização, onde você vai dar conhecimento sobre a importância disso, o sistema de proteção de dados não vai funcionar. Gente, a conversa maravilhosa, muito, muito boa mesmo, né? A gente está aqui nesse novo quadro do meu canal, que é o Alan Araújo Entrevista. O Breno é um profissional altamente capacitado. Breno, com toda certeza você vai voltar aqui, cara. A gente vai fazer de repente a gente podia até criar um
podcast, né? O que é que você acha? Um podcast. Era legal, né? A gente dia de sábado aqui fazer umas conversas. Eu acho bacana um podcast. Isso aqui para 30, 40, 50 minutos de conversa, para um podcast ficaria top demais. Ficaria ótimo. Inclusive, olha que legal. A gente consegue trazer outros Tem pouquíssimos parceiros. podcasts para essa área, né? Pouquíssimos. Salvo engano, tem 3. Olha só. Tem 3. Um do Data Privacy Brasil, um do Renato e um outro aí que eu não estou lembrando o nome. Pois é, e sendo específico a provedor de internet, nenhum, né? Então, vamos amadurecer essa ideia, né? Eu acho que é uma excelente ideia. Então, Breno, eu agradeço muito mesmo a sua participação. No decorrer do vídeo vai ficar sempre aparecendo aqui embaixo nos caracteres o seu Instagram, o meu Instagram, o seu contato, o meu contato, o pessoal entrar em contato com a gente. Não adianta a gente ficar falando número nem nada, que é a coisa mais visual. A gente coloca os links na descrição do vídeo para o pessoal acessar mais, se estruturar mais. E aí eu queria que você fizesse as suas considerações finais. E além das considerações finais, antes disso, se você tem mais alguma coisa para acrescentar que eu tenha esquecido de lhe perguntar, enfim, fique à vontade aí. Alan, a casa é sua. O que é que eu quero deixar de mensagem importante, especialmente para os provedores de conexão? Entendam, tudo que o sol toca tem que se adequar. Parece o filme do Rei Leão, né? Tudo que o sol toca tem que se adequar. Então, existe muita especulação de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai relativizar a adequação para empresas de pequeno porte. Gente, isso é especulação. Não vamos esperar dar sede para começar a cavar o poço. É melhor já começar a se preparar enquanto não está sendo ferrenhamente cobrado. Né? Inclusive, eu acho que tem que começar logo. Acredito eu que em maio a NPD já estará em vigor, maio do ano que vem, dia 4 de maio. E para deixar claro, nós estamos em julho agora, porque na internet é atemporal as coisas, né? Hoje, estamos em julho de 2020. Julho de 2020. 25 de julho de 2020. Existe uma expectativa de que ela entrasse em vigor agora dia 16 de agosto, né? Inclusive é o dia do meu aniversário. Não vou receber esse presente, né? Vai ficar para maio, né? Do ano que vem, dia 4 de maio. E eu acho que já passou do tempo de começar a se preocupar com isso. Os provedores de conexão tratam um volume de dados muito grande, né? Sim. E não é justo nem digno que os seus clientes fiquem descobertos e nem que você comprometa o futuro, a continuidade da sua operação que você construiu, investiu tanto para poder colocar para funcionar bem e a pleno. Preservem isso. Isso é o que eu deixo para vocês. E digo também que, assim como a gente paga imposto e um dia a gente vai morrer, a NPD vai chegar. Entendeu? Então se prepare. É certeza, né? Certeza, isso é fato. Quero, Alan, agradecer a você pela sua generosidade, né? Rapaz. De receber tão bem aqui no seu local de trabalho, no seu estúdio, tão zeloso com a disponibilização de informação de qualidade, né? Eu vejo você um profissional ocupadíssimo, mas tem dedicado tempo a gerar conteúdo de qualidade para os provedores de conexão, para os seus parceiros. Isso a gente alimenta uma cena e uma rede de profissional que é muito importante para o desenvolvimento dessa cultura de qualidade e desenvolvimento de cultura de proteção de dados. Minha casa, né, meu escritório está à disposição também aqui do seu para que a gente invista nessa área e possa atingir a quem precisa. Então, se o pessoal tiver dúvidas, curiosidades, pode entrar em contato com a gente, pode chamar, a gente está à disposição para conversar com todo mundo, para atender todo mundo. E vai vir mais vídeos por aí, né? A gente já está preparando aí tudo que tiver relação entre provedor de internet, do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista jurídico. Aqui a parceria Alan Araújo e o Breno Jensen, dinamarquês, o ouro dos olhos azuis, queimou com o sol de Sobral, né? Mas era assim, né? Quando você chegou, né? Então a gente vai trazer mais conteúdos para vocês e aplicáveis. E vamos amadurecer a ideia do podcast. Eu acho excelente. Para mim tá fechado. Tá beleza? Fechado. Amigo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.